O legado do liberalismo. A noção de que a escritura em si mesma é inadequada para o evangelismo certamente não é nova. O mesmo é verdade em relação à estratégia de tentar atualizar a mensagem do evangelho usando a moda do dia para torná-la mais atraente. Um artigo de 1928, escrito pelo famoso Henry Emerson Fosdick, apresentou uma amarga argumentação declarando que a pregação expositiva é inerentemente irrelevante. Após um parágrafo ou dois de um sermão, grande parte de qualquer congregação deve começar a reconhecer que o pregador está lidando com algo de vital interesse para eles. E se qualquer pregador não está fazendo isso, mesmo que tenha erudição e oratória à sua disposição, ele não está realizando bem a sua tarefa. Muitos pregadores, por exemplo, habitualmente se entregam ao que chamam de sermões expositivos. Eles tomam uma passagem da Escritura e, supondo que as passagens presentes na igreja naquela manhã estão profundamente preocupadas com o que significa a passagem, passam meia hora ou mais numa exposição histórica do versículo ou do capítulo, terminando com algumas aplicações práticas para os ouvintes. Com certeza, poderia qualquer outro procedimento estar mais predestinado à monotonia e à futilidade? Aliás, quem poderia afirmar que pelo menos um dentre 100 dos ouvintes estaria preocupado com o que Moisés, Isaías, Paulo ou João queriam dizer naquela passagem específica, ou que pelo menos uma pessoa tenha vindo à igreja profundamente interessada em tais versículos? Ninguém que conversa com o público presume que o interesse vital das pessoas está centralizado no significado de palavras ditas há 2000 anos atrás. Pregadores que tomam um texto da Bíblia e depois apresentam seu contexto histórico, seu significado lógico no contexto, seu lugar na teologia do escritor, anexados a algumas reflexões práticas, estão empregando mal a Bíblia. Fosdick, é claro, foi um bem conhecido infiel que rejeitou a Escritura completamente. Sua filosofia era que o pregador nunca deveria começar da Escritura e pregar para o povo. Ao invés disso, ele deveria começar pelos interesses de seu povo e suas visíveis necessidades, apresentando depois alguma suposta solução para os problemas do povo. Se a escritura pudesse ser usada para fins ilustrativos, tudo bem, mas ela nunca seria o ponto de partida. O pregador moderno deveria visualizar com nitidez alguma necessidade real, alguma perplexidade, pecado ou desejo em seus ouvintes. Depois, deveria jogar sobre o problema toda a luz que pode achar na Escritura ou em outro lugar qualquer. Não importa qual a teoria de alguém sobre a Bíblia, esta é a maneira de pregar com eficiência. A Bíblia é uma lanterna, não tanto para ser contemplada, mas para ser focalizada sobre um lugar obscuro. Fosdick continuou: não há nada em que as pessoas estejam tão interessadas como em si mesmas, em seus problemas e no modo de resolvê-los. Esse fato é fundamental. Toda pregação que ignora esse fato não pode despertar o menor interesse nos ouvintes. Ironicamente, esse ponto de vista humanista e liberal a respeito da pregação é precisamente a rota que muitos dos que se dizem evangélicos estão tomando hoje. O pastor de uma grande igreja ecoa a filosofia de Fosdick. Temos gasto muito tempo pensando que as pessoas incrédulas esperam de um culto de domingo de manhã. Concluímos que, basicamente, elas querem 4 coisas: participar dos cultos de forma anônima, que a mensagem seja simples, que o ambiente os deixe sem qualquer receio e que a pregação trate de assuntos contemporâneos e relevantes. A igreja deste pastor está se esforçando ao máximo para oferecer aos que não são da igreja o que eles dizem estar buscando. A busca por relevância tem levado esta igreja e outras semelhantes a ela a deixar de lado quase toda a expressão tradicional de culto. Os cultos de domingo se tornaram espetáculos de primeira classe, envolvendo música, humor e drama, sem qualquer ensino da Bíblia ou exposição da palavra.
O fundo musical para a entrega das ofertas tende a ser mais como a trilha sonora de um filme do que uma música com uma mensagem espiritual. É feito todo o possível para agradar os de fora da igreja. Nada se permite que possa desafiá-los ou incomodá-los. Tal atitude se mostrou tão bem-sucedida em atrair multidões que centenas, talvez milhares de igrejas adotaram a mesma filosofia. Tais igrejas se voltaram para métodos de comercialização e entretenimento num esforço para atrair as pessoas. A pregação simples e direta ficou fora de moda. Tal pregação confronta demais as pessoas e o evangelho puro e simples é muito ofensivo. Expor a Bíblia é considerado repugnante. É melhor encantar as pessoas primeiro para depois apresentar de modo sutil o evangelho. Igrejas que abraçaram essa filosofia de culto creem que devem oferecer entretenimento e um ambiente agradável ao invés de anunciar as grandes verdades da palavra e as profundas experiências de adoração, oração e arrependimento. Qualquer pastor que sente esse padrão e deixa de pregar a palavra está prostituindo o seu ministério. Qualquer igreja que visa divertir os não convertidos se colocou em oposição a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. A igreja deve confrontar o mundo. A mensagem que Deus nos chamou a pregar não foi designada a fazer os pecadores sentirem-se confortáveis. O temor do Senhor é o que deve nos motivar a persuadir os homens. 2 Coríntios 5:11. Muitos pregadores hoje temem ofender as pessoas, então pregam uma mensagem insípida e sem poder, que de fato é uma ofensa a Deus. Compare essa tendência com o que sabemos a respeito da pregação da igreja primitiva. Paulo desafiou a igreja dos Gálatas, dizendo: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Ele afirmou: Não me envergonho do Evangelho. Romanos 1:16. A maneira como Paulo confrontou Félix e Drusila, Atos 24:24-27, desafia qualquer dos axiomas do vergonhoso evangelismo de nossos dias. Ele lhes declarou a verdade de Deus sem se preocupar com a posição social, o poder ou o prestígio deles. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Paulo não lhes ofereceu palavras de conforto, consolação ou encorajamento. De fato, sua mensagem assustou tanto a Félix que este mandou Paulo retirar-se. Versículo 25. O apóstolo discutiu com Félix e Drusila sobre 3 assuntos: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Versículo 25. Esses, de fato, são o foco principal do ministério de convicção realizado pelo Espírito Santo, João 16, de 8-11. Esses eram tópicos particularmente alarmantes para Félix e Drusila, cuja devassidão era bem conhecida por todo o Império Romano. Isso não levou Paulo a deixar de desafiá-los com ousadia. Lembre-se também que Paulo estava diante de Félix como um prisioneiro diante de um juiz. Félix poderia ter ordenado que Paulo fosse libertado da prisão. Contudo, o apóstolo não tentou agradá-lo ou lisonjeá-lo. Paulo apenas se preocupou em pregar a verdade para este homem, a quem ele via como um pecador carente da salvação. Paulo preferia fazê-lo sentir-se miserável e aterrorizado, sabendo de sua necessidade de um Salvador, do que fazê-lo sentir-se tranquilo, mas na ignorância e a caminho do inferno. Quando Pedro pregou, no dia de Pentecoste, as pessoas foram compungidas no coração. Atos 2, 37-41. Ele não procurou conquistá-las, não tentou encantá-las, diverti-las ou fazê-las sentirem-se bem. Não fez esforço algum para engendrar uma reação satisfatória. Apenas proclamou a verdade. Essa é a única metodologia que o Espírito Santo usa.
Aqueles que aplicam qualquer outra técnica estão agindo por conta própria. Um sincero compromisso de glorificar a Deus caracterizou todos os aspectos do ministério da Igreja no Novo Testamento. Aqueles cristãos não estavam preocupados com a opinião do mundo, tal como as igrejas parecem estar hoje. Quando os crentes se reuniam no primeiro dia da semana, não tinham o objetivo de se divertir ou entreter seus vizinhos pagãos. O ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração, Atos 2, 42, constituíam seu programa de culto. Tudo girava em torno da pregação da palavra. 2 Timóteo 2:2. Pelo menos em uma ocasião, na igreja de Troade, o apóstolo Paulo expôs a palavra de Deus até a meia-noite. Atos 27. Depois, ficou até o amanhecer falando com as pessoas. Versículo 11. A maioria das igrejas hoje ficaria em pé de guerra se o pregador proclamasse a verdade de Deus por tanto tempo. Atualmente, os cultos de adoração em muitas igrejas são como um carrossel. Você põe uma ficha na caixa coletora, vale por uma volta. Há música e muito movimento para cima e para baixo. A volta é cuidadosamente cronometrada e geralmente tem a mesma duração. Surgem muitos sentimentos bons e você pode estar certo de que as voltas não serão nem um pouco ameaçadoras ou desafiadoras. E embora você passe o tempo todo sentindo como se estivesse indo a algum lugar, você sai exatamente no mesmo local onde entrou. Aparentemente, não há limite ao que algumas igrejas farão para entreter as pessoas. Eu sei de igrejas que estão oferecendo extravagâncias musicais que incluem danças, música rock e exibições quase idênticas aos shows de Las Vegas. Um pastor, quando indagado sobre a razão pela qual permitia tais apresentações em sua igreja, afirmou: "Isso atrai as pessoas." Essa é uma abordagem pragmática do ministério. Aquilo que funciona é o que se acha aceitável.